Olá, boa noite. Vamos papear? Vem comigo. Hoje temos uma live maravilhosa. Estou trazendo uma profissional excepcional. Vamos estar falando sobre as evoluções no autismo, certo? E eu gostaria de estar contando com vocês para estarmos aprendendo coisas novas, coisas importantes para melhorar a evolução prognóstica dos nossos pequenos. E a minha convidada acabou de chegar, maravilhosa doutora Milena, obrigada. Olha, terapeuta Alessandra, sua linda, seja bem-vinda, obrigada, boa noite. Vou estar marcando, chamando as pessoas para vir, né? Participar com a gente nesse momento, porque é uma live muito importante, informações preciosas, e eu gostaria de poder contar com vocês, porque o que é bom precisa ser compartilhado, na verdade. E a ideia das lives é trazer informações preciosas para melhorar o nosso entendimento e a vida prática dos nossos pequenos. Obrigada, boa noite, seja bem-vindo. Doutora, vou estar te convidando, tá? Vamos convidar a doutora. Estou ansiosa por ela, ansiosíssima, eu diria. Venha, minha querida mãe atípica, seja bem-vinda, boa noite. Olá, Olá, tudo bem? que linda, boa noite, tudo bem? Boa noite, Seja Simone. bem-vinda, minha querida. Obrigada, muito Obrigada por ter obrigada. aceito o meu convite, tá? Obrigada. Muito obrigada, real. Assim, quando eu fiz o convite, você aceitou de bate-pronto, assim, e isso é muito importante. Eu sempre busco pessoas, assim, que tenham um olhar voltado para a comunicação, um olhar voltado para estar trazendo essas informações, porque a gente sabe como está sendo difícil manter tanta coisa em casa, né, com as crianças, e pessoas que podem estar custeando tratamentos, podem estar trabalhando de forma remota, mas tem pessoas que, infelizmente, não têm a mesma realidade. E a ideia é justamente, Mirella, acessar essas pessoas que não têm essa tão sonhada necessidades. Então, eu gostaria que você se apresentasse, as pessoas vão estar entrando, psicopedagoga Bárbara Flores, Daniel Tá. Felipe, boa noite, seja bem-vindo, o pessoal vai estar entrando, mãe típica, Rosiele, as pessoas vão estar entrando, eu gostaria que você se apresentasse, porque eu quero adentrar nesse assunto maravilhoso. Bom, eu sou a doutora Mirella Senise, eu sou médica, pediatra e neuropediatra. E eu queria te agradecer o convite, né, de estar aqui hoje. E eu acho que sempre que a gente puder compartilhar informações, né, para que ajudar no diagnóstico dessas crianças, né, de uma forma mais precoce, a gente deve ajudar. Então, eu aceito mesmo, porque eu acho que isso vai fazer muita diferença. Se fizer diferença para uma pessoa, já valeu a pena. Isso, a ideia é essa, porque assim, a gente acha que não está ajudando e está. Isso, o importante dessas lives é o feedback, sabe? Porque como as Uhum. lives ficam salvas, as pessoas vêm falar comigo depois. Nossa, olha, eu não sabia disso, olha, eu não sabia daquilo. Eu fiz uma live com uma TO, o nome dela é Natália. E ela fez a live e ninguém falava nada. As pessoas não tinham questionamentos, não falavam absolutamente nada, doutora. Eu fiquei impressionada com isso. No final da live, eu perguntei se alguém tinha alguma pergunta para fazer. A resposta foi assim unânime. Ela respondeu de forma tão clara que tirou as nossas dúvidas sem a gente perguntar. Olha que coisa interessante. Né? Então, assim, a importância da comunicação. Eu acho que a gente já tem até pergunta aqui, ó. Vai ficar gravada? Vai sim. Eu só está perguntando se a live vai ficar gravada porque é um tema bem interessante. Quando eu pensei em fazer live contigo, eu pesquisei bastante porque é algo que muita gente tem dúvida. Então, eu gostaria que você começasse se apresentando e dessemos esse bate-pronto no sentido de falarmos sobre as evoluções do autismo. O espaço é todo seu. Bom, então eu sou a Mirella Senise, como eu disse, sou médica neuropediatra, né? Falar sobre transtorno do espectro autista é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, até pelo número de casos que a gente tem recebido. E aí, então, você sugeriu o tema, né, de falar de evoluções do autismo, e eu acho que é uma coisa bem importante, assim, porque eu fiz algumas lives e isso acabou que não foi abordado, né, de uma maneira direta.
Então, quando a gente fala em transtorno de espectro autista, a gente tem duas situações. Então, a gente tem a situação daquela criança, né, que já nasce com os sinais e sintomas clássicos. Então, aquele bebezinho que desde 6 meses ali eu já vou conseguir identificar alguns sinais, né, que vão sugerir isso. Normalmente são crianças que são muito chorosas, muito irritadas, né? Que choram, 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 a gente não sabe identificar a causa, né? Que tem dificuldade em manter o vínculo com a mãe durante aquele momento tão especial, né? Do aleitamento materno. Crianças que fazem pouca expressão facial, então, ou que sorriem pouco, que procuram pouco a interação, né? Que não chamam pelo nome. Que não respondem, né, quando são chamadas pelo nome. E então, assim, vão aparecendo uma série de sinais, mas a gente acaba recebendo esses casos no consultório mais pelo atraso de linguagem. A verdade é que a gente acaba recebendo num momento um pouquinho mais tardio, né? E a outra situação, que é uma situação bem importante da gente lembrar que acontece, são as crianças que apresentam o quadro de autismo regressivo, tá? Então, o que que é isso? São as crianças que têm um desenvolvimento normal, né? Então, a criança, ela desenvolve normal, ela interage, ela procura o contato, desenvolve fala, comunicação, né, por gestos, procura, tem o brincar de uma forma funcional, e ali por volta de 1 ano e meio, 2 anos, ela de repente se torna uma criança mais apática, né, e perde algumas habilidades que ela já havia adquirido. Então, os pais chegam, né, normalmente falam, olha, doutora, a minha filha fazia tchau e agora não faz mais. Ela falava mamãe e ela não fala mais, né? Batia a palma, não bate mais. E é uma coisa assim que tem um início, né, muito, muito rápido. Então, às vezes, de uma semana para outra, os pais começam a perceber isso. E uma coisa importante, assim, é que, primeiro, alguns alertas, né? Toda criança que tiver qualquer perda de uma habilidade que já tenha sido adquirida, essa criança precisa ser avaliada. Isso é um sinal de alerta. Então, isso a gente não pode aceitar como normal, né? Se você já se você já batia palmas, fazia tchau, e você deixa de fazer isso, se você já falava algumas palavras e você deixa de fazer isso, você precisa ser avaliado por um especialista para a gente poder identificar as possíveis causas, né? E aí a gente, então, nesses casos, né, de regressão autística, os pais, eles costumam fazer uma relação com algum fato, né, que tenha ocorrido na época. Então, a criança está ali com 1 ano e meio, 2 anos, né, já está numa fase que muitos dos pais já têm um segundo filho, então vem uma criança menor. E aí os pais falam, bom, eles acabam aceitando aquilo como normal. Não, acho que ele tá assim porque nasceu meu bebê, tá com muitos ciúmes, então regrediu o comportamento, né? Existem os pais que acabam fazendo uma relação com outras coisas. Então, eu fui com ele no shopping, ele se perdeu e, assim, a mãe se sente super culpada. E aí ela fala, bom, foi depois disso que a minha criança começou a ter, né, um comportamento diferente, né? As situações onde algumas crianças tenham que passar por algum tratamento, assim, tipo, alguma cirurgia, né? Alguma coisa que não tenha relação. E muitos dos pais também que se culpam, porque de repente ali naquela época se separaram e os pais carregam uma culpa durante anos, tanto o pai como a mãe, que falam, olha, meu filho tá assim, ele teve, né, uma regressão por nossa causa, né? Então, assim, a informação ela é importante, primeiro porque se a gente fizer um diagnóstico precoce, a gente consegue melhorar, né, a qualidade de vida fazendo uma intervenção inicial. E segundo, porque eu acho que a gente tira a culpa, né? Uma culpa que muitas vezes não existe, né? Na maioria das vezes não existe. Então, o autismo regressivo, a gente sabe que hoje, quando a gente fala em transtorno de espectro autista,
O principal fator é o fator genético, tá? Então, a gente é um dos assuntos que mais tem sido estudados hoje, né, no mundo todo, mas a gente sabe que a genética é o principal fator. Então, quando você tem um dos genitores, né, com sinais ou sintomas, ou alguém da família que tem o diagnóstico, a gente aumenta muito a chance, né, de você ter um filho com aquele mesmo quadro. É, mas, enfim, as crianças que não entram nisso, né, que vão desenvolver ali depois uma regressão autística, né, por que que isso acontece? Por causa de uma coisa que a gente chama de poda neuronal. O que que é a poda neuronal? Então, vamos supor que o cérebro, né, a criança nasce com um cérebro com milhões, né, bilhões aí de neurônios disponíveis para que ela, para que estejam disponíveis para ela realizar as sinapses e os caminhos, né, para facilitar o desenvolvimento dela. Durante a nossa vida, e isso desde quando a gente nasce até quando até o nosso último dia de vida, o cérebro, ele vai fazendo algumas modulações. Então, ele entende que alguns circuitos neuronais, eles são mais importantes e eles precisam ser reforçados. E alguns caminhos, né, algumas sinapses que foram criadas nesse meio tempo, não são importantes, a gente não usa. Então, o cérebro, ele vai lá e poda, né? Então, como se fosse uma limpeza, é por isso que a gente fala em poda neuronal. Então, você faz uma Uma limpeza, faxina, né? e isso é uma faxina, e você abre espaço, né, para poder reforçar esses caminhos que são mais importantes para o desenvolvimento de algumas habilidades, tá? Então, as crianças que elas estão dentro do espectro, a gente sabe que existe uma falha nessa poda. Apesar do processo de poda neuronal ele acontecer durante toda a vida, existem dois momentos que são muito importantes disso acontecer, né? Um primeiro momento ali entre 1 e 3 anos, onde acontece a primeira poda, né? E aí é onde normalmente surgem, né, esses primeiros sintomas, né? E um outro, a segunda poda vai acontecer ali no final da adolescência, início da juventude. E essa segunda poda, falhas na segunda poda, estão muito relacionadas ao aparecimento depois de quadros de esquizofrenia, né? Então, essa primeira poda, a gente sabe que de 1 a 3 anos, que é a poda mais importante, existe uma falha nas crianças, né, que estão dentro do espectro. Então, a gente fala que o cérebro, ele poda de menos, né? Então, ele mantém lá, ele não consegue podar, né, fazer a limpeza necessária, e aí acaba que a gente acumula ali um monte de sinapses, um monte de neurônios que não são efetivos, né? E isso acaba gerando uma desorganização. E aí a gente acaba fazendo até uma associação disso com crianças que têm um perímetro cefálico um pouquinho maior do que a média esperada, né? E essa segunda poda, então, ela acontece no final da adolescência, vai estar mais relacionada a quadros psiquiátricos, principalmente esquizofrenia, e as podas, elas vão acontecendo ao longo da vida. Então, a gente fala que o cérebro é como se fosse uma obra de arte que você, ao longo da vida, vai refinando, moldando, né? Modulando, tirando aquilo que não precisa, acrescentando, reforçando aqueles traços que são bons, né, até o último dia de vida. E essa regressão autística, ela não é a maioria dos casos, né? Apesar dos pais muitas vezes chegarem e a gente ter essa sensação de que a criança perdeu, a gente sabe que a maioria não é assim. A maioria, ela já vem com o quadro clássico, então a criança ela vai apresentar ali sinais e sintomas desde muito bebê. E os casos de regressão autística, ele é responsável por 1/3, né, dos casos de transtorno espectro autista e não está relacionado a esses fatores, né? Então, os pais não têm culpa disso, porque essa criança, ela já está programada geneticamente, né? Então, essa poda, essa falha de poda, na verdade, ela já é como se já tivesse programada, como se ela já fosse esperada, né? Então, acho que é bem importante a gente falar isso para os pais pararem de se culpar, né? E carregar uma culpa aí que não é deles. Pois é. Por isso que eu pensei em algo diferente, porque assim, pelo fato de estar vindo muitas lives, estudando muito,
eu não vejo as pessoas falarem sobre isso. É, E é uma coisa interessante. E quando você fala dessa poda, eu me lembro exatamente como aconteceu com a minha filha. Foi justamente entre o final dos 2 aninhos para 3 que rolou a poda com ela. Ela se comunicava, ela falava, ela interagia com a gente, né? E aí a coisa começou a sinalizar na escola. Em casa ela agia normalmente, mas na escola começou a rolar esse movimento de não olhar, não interagir com as pessoas, a questão da socialização. E aí a escola começou a sinalizar para a gente. E aí a gente achou realmente que o problema estava na escola, né? Mas foi nesse processo que veio o diagnóstico, que veio o início das terapias e veio uma nova escola. Então, assim, precisou acontecer isso para a gente se mobilizar e a gente descobriu o que é que nossa filha realmente tinha de fato. E a gente tinha duas opções. Ou a gente ficava se lamentando, botando a culpa na escola, ou a gente se movimentava, né, e descobria que não era somente a escola, existia algo muito mais profundo ali atrás. E já tem um monte de gente falando muita coisa, doutora. Uma coisa, assim, bem importante que eu gosto de frisar, assim, é, eu fico muito chateada, porque hoje em dia, ainda os diagnósticos, né? A gente tem aí mais ou menos metade dos casos que são diagnosticados ali antes de 4 anos, o resto após essa parte, né? Após esses anos. E são crianças que têm acesso, que fazem consulta de pericultura, que têm acesso à informação, que levam no médico. Mas, assim, infelizmente, hoje em dia, a gente ainda continua recebendo crianças com atrasos na aquisição da linguagem que não são valorizados, né? Então, assim, a gente ainda recebe aquela criança que às vezes tem 4 anos, não fala nada, e aí poxa, né, ninguém viu. E aí os pais falam, não, eu procurei, o pediatra falou que era normal, que eu poderia esperar até 4 anos, né? Então, assim, gente, vamos passar informação, porque quando a gente pega uma criança aí com um quadro de atraso na aquisição da fala, a gente vai pensar em situações, né, como transtorno de espectro autista, deficiência intelectual, mesmo os transtornos específicos de linguagem, e que são situações onde a gente está correndo contra o tempo, né? Que a gente Exatamente. quer fazer um diagnóstico precoce, fazer uma intervenção precoce, aproveitar a janela de oportunidade e conseguir moldar o cérebro ali Exato. da menor maneira, né? Então, gente, é Ganhar tempo, né? importante, é muito Ganhar importante ganhar tempo. tempo, né? Então, assim, uma criança que tem 1 ano e meio, o que que a gente espera dessa criança? Que ela tenha uma comunicação não verbal, que ela procure o contato e que ela fale ali pelo menos 20 palavrinhas, né? Por quê? Porque aos 2 anos, essa criança ela vai estar falando em torno de 200 palavras, né? E vai estar Yes. formando frases. Então ela vai estar juntando 2 ou 3 palavrinhas. Ela vai estar falando, vem mamãe, quer papá, né? Então ela Quero vai estar água. falando, quer água. E aí a gente tem a criança com 2 anos e meio que já vai estar falando um pouco mais, né? Então a gente vai conseguir ali fazer frases até de 3, 4 palavras. E aí, quando a gente chega com 3 anos, a gente tem uma explosão de vocabulário. E as crianças, elas vão falar em torno de 600 a 1.000 palavras. É muita coisa, É isso. né? Então, É elas vão estar muita falando, vão estar formando frases, já usando verbo, né? Vão estar conseguindo cantar e vão estar conseguindo acompanhar a melodia, né? Daquela música que gosta, né? E a criança de 4 anos é uma criança que, assim, que a fala, ela é praticamente igual à do adulto, né? Então, essa criança, ela já usa verbo, ela já usa o plural, o singular, ela já usa o feminino, o masculino, alguns pronomes, né? Então, assim, veja que, assim, esperar até 4 anos para uma criança desenvolver sozinha a fala, às vezes os pais chegam e a gente fala, olha, tá com atraso na fala, e esse atraso é muito importante, não é um atraso pequeno, é um atraso muito importante, né? Porque a fala a fala é um dos processos, né, neurológicos mais complexos, né, a comunicação, Uhum. né? Então, assim, não pode esperar, a gente tem dúvida, não existe isso de que a gente pode esperar até 3, 4 anos, não. A gente tem que seguir o padronizado pelos marcos de desenvolvimento, não atingiu aquilo que a gente espera para aquela idade, ou você teve perda de qualquer habilidade que você já tenha adquirido, você tem que procurar avaliação, né, para ver o que está acontecendo. Tem muita gente falando aqui, ó, mãe atípica. No caso do meu filho,
eu associava ao fato dele ser filho único e não tinha com quem brincar. Os sinais surgiram quando ele tinha 1 ano e meio. Olha o que a gente estava acabando É. de falar. Hoje mesmo Pode falar. eu atendi um paciente no consultório que foi exatamente essa situação. Uma criança Olha, era uma criança filha única, né? Uma menina com um atraso de fala. E aí, quando a gente vai puxar ali o histórico, a gente vê que a criança, ela tem baixa tolerância à frustração. Então, é uma criança de 6 anos e que faz um comportamento de birra, assim, como se tivesse 3, 4 anos, né? Porque não consegue lidar com frustração e a gente sabe que isso é parte do quadro, né? E aí sim, essa mãe hoje falou justamente isso para mim. Falou, não, eu esperei a pediatra, né? E os meus amigos, a minha família falava que era normal esse comportamento, porque era filho único e então era muito mimado, né? E é aí assim, complicado. então a mãe esperou, né? Então a gente já tá numa situação onde, claro, a gente consegue reabilitar, responder, mas a janela principal de oportunidade já passou. É, infelizmente. E tem muita gente aqui comentando muita coisa, viu, doutora? Caramba! Tabata entrou, lindona, boa noite, seja bem-vinda. Logo no início, me culpei muito, a mãe típica colocou, né? São muitos relatos. Dá para afirmar que, com o diagnóstico tardio, o indivíduo passa por aba, mundo e consciência pela exposição no ambiente e exigências NP, eu não entendi. Dá para afirmar que, com o diagnóstico tardio, o indivíduo passa por uma aba, pela intervenção aba, você quis dizer, Valdir, do modo inconsistência pela exposição do ambiente e exigência CNT? Eu acho que ele deve estar falando com relação ao aba. Eu não entendi muito bem. Se você estiver na live, coloca novamente essa pergunta para a gente entender, para a doutora responder para você. Vai aparecer muitas perguntas, muitos questionamentos, pelo que eu estou vendo aqui, doutora? E a ideia é justamente essa, a gente está trocando essas informações, porque muitas pessoas têm vergonha, é incrível isso, é impressionante a quantidade de mães que têm vergonha de levar os seus filhos para um consultório, para ouvir a realidade que está ali na cara. Muitas mães, doutora, têm vergonha de levar o filho para. Eu, por exemplo, tenho pessoas que assim são da área de saúde, da área de educação, e não aceitam o diagnóstico do seu filho. E são pessoas instruídas, pessoas esclarecidas. Isso é muito sério, né? Como você mesmo falou, a questão da janela de oportunidade. Essa neuroplasticidade, ela precisa ser estimulada. E o momento é justamente esse. E se eu tiro esse momento, o que é que vai ser essa criança, doutora? Exatamente, né? Então, assim, a gente precisa desconstruir, né, essa imagem que a maioria das pessoas tem sobre autismo, né? Porque é incrível, assim, no consultório, todos os dias eu pego crianças com atraso de fala, crianças que eu tô fazendo suspeita de autismo, e quando você fala essa palavra, tem as duas vertentes, assim, tem aquela família que eu vejo que a mãe já tá em busca desse diagnóstico há um bom tempo, e a hora que você fala, ela sente um alívio e fala, ai, ainda bem que você viu e que eu vou atrás disso agora, né? E tem aquelas pessoas que assim, que ficam super assustadas, falam, não, mas autista, mas ele me abraça. Sim, muitos abraçam, mas ele entende, ele tem empatia. Muitos têm empatia, né? Então, assim, a gente precisa desconstruir a ideia do autista grave, que eu acho que a maioria das pessoas conhece, né? Daquela criança que tem sinais muito importantes, né? Com deficiência intelectual associada, muitas vezes não verbal, com estereotipias motoras muito importantes. Só que essa criança, ela já vai ser diagnosticada muito cedo, né? O que vai dar, assim, o que dá trabalho pra gente, trabalho não, né? O que a gente precisa de mais cuidado e que é o que acaba tendo diagnóstico no momento mais tardio, são as crianças, né, que estão dentro do espectro autista nível 1, que são os quadros leves, né? Porque essas crianças, elas vão desenvolvendo, elas vão se moldando, elas vão imitando modelos de comportamento, Exato. né? E aí, eu sei que eu preciso me comportar dessa maneira, eu vou copiar isso, porque você tem o QI ali preservado ou alto. Então, eles vão camuflando, né, aqueles sinais ao longo da vida. E aí, quanto mais tempo, quanto mais velha essa criança, mais difícil da gente chegar no diagnóstico, né? É o caso Porque da eles minha vão se filha. moldando. É o caso da minha filha. Ela é grau 1, mas de grau não tem nada, porque os desafios
Senhor, os desafios são sinistros, É, eu diria. a E gente aqui nem fala, tudo falou, tem vergonha e preconceito, verdade. Eu acho que a palavra é enfrentar. Porque quanto mais cedo você enfrenta, você acalma o seu coração e você sabe o que é. É muito mais fácil de lidar com a verdade. É muito é, mais fácil você encarar a verdade, por mais duro que seja, por mais difícil que seja. A partir do momento que você toma consciência do que está acontecendo, você coloca a mão na massa e você começa a trabalhar e tem a questão do ver os resultados. Quando você é, consegue perceber as evoluções da criança, é espetacular. É espetacular. Hoje, minha filha agora já está usando máscara, coisa que ela não conseguia. Eu tô que nem pinto no lixo, doutora. Feliz demais porque ela está usando máscara. É a nada, mas para gente mim vibra é tudo. as pequenas coisas, né? A gente ressignifica a felicidade, né? Através dessas crianças. Então, aquela pequena coisa que às vezes uma mãe de uma criança neurotípica não vai é, valorizar tanto, essas mães acabam valorizando. Então, gente, meu Muito, filho falou muito. mamãe, ai, não acredito, que bom e tal. E a gente vive junto essa alegria, né? E assim, essas mães, é claro que existe ali um momento, né, é, de, de um certo luto que você vive, porque não era aquilo que você imaginava, mas você ama seu filho. E aí você melhora muito achar um diagnóstico, porque você reabilita aquela criança, você consegue achar mecanismos de melhorar a comunicação. Se for uma criança não verbal, eu vou usar ali o PECS, então através de imagens a gente vai se comunicar. E melhora bastante o relacionamento. Você vai evitar situações onde você sabe que seu filho vai entrar em crise, né? Você vai iniciar a reabilitação no momento mais precoce, e isso vai mudar todo o repertório de vida da criança e da família. Então, assim, a gente não pode deixar de procurar o atendimento por vergonha, porque, assim, não é justo que a gente prive as crianças, né, de uma resposta de intervenção tão boa no começo de vida, né, por conta disso. Então, eu vejo que muita gente, assim, às vezes fecha os olhos, assim, porque como o autismo, ele é um diagnóstico clínico que a gente acaba dando através, né, da observação ali do comportamento da criança, é como se assim, as mães muitas vezes procuram e elas falam, ai, mas eu achava mesmo, mas a avó fala, não, para de procurar problema na criança, tá tudo bem, né? Isso. Então as pessoas em volta, em vez de elas encorajarem e falarem, vamos lá, eu vou com você, eu vou te apoiar, e a gente está aqui junto para o que daí vier, elas não, elas desencorajam, né? A maioria das vezes a procura para o diagnóstico, né? Então, assim, é ruim, porque a gente acaba fazendo diagnósticos tardios demais, né? Quantas vezes ali na adolescência, às vezes eu pego o caso de autismo, assim, que a gente acaba fazendo até na fase adulto, que é um quadro leve. E a gente vê quanto que essas pessoas levaram ali, né, problemas que poderiam não ter existido, né? Então, eu tenho um paciente no consultório, ele tem 20 e poucos anos, ele tem um QI super alto, ele tem dupla excepcionalidade, então ele é um autista leve com superdotação. E aí ele foi comigo, tinha um quadro assim muito clássico, né, de autismo, e ele não conseguia, apesar de ser muito inteligente, ele não conseguia terminar as faculdades. Então, por quê? Porque quando ele estava na faculdade e ele era cobrado sobre alguma matéria abstrata, onde ele não tinha o concreto, ele não conseguia passar, né? E aí ele foi lá comigo, ele estava já na quarta faculdade, e aí eu fiz um laudo e falei, não, agora você vai passar, porque agora a gente vai pedir adaptação. Você tem direito a aprender, né, da maneira que você merece. Você tem capacidade, a gente só precisa adequar a maneira como fazer isso. E os pais que já eram, assim, idosos, né, eles saíram, assim, super chateados, assim, a mãe chorando, falando, a vida inteira eu falei que meu filho não tinha jeito, que ele não fazia nada, e eu tô me sentindo super culpada e tal. Então, assim, muda tudo, né? Muda a maneira que você trata aquela pessoa, né? Os seus julgamentos, né? Quando eu vejo às vezes as pessoas repassando coisas aí na internet, no WhatsApp. Ah, e olha, outro dia eu vi um vídeo, né, de uma mãe que tirou o celular de uma adolescente que estava num voo
E a menina teve ali um comportamento inadequado. Uma pessoa que estava lá no avião filmou a situação, colocou na rede e aí falou: olha, hoje os pais, né, as crianças estão viciadas e tal. Tudo bem, existe isso, mas a gente não sabe o que se passa, porque o autismo, ele não tem cara. Como que você vai julgar, expor uma pessoa, expor uma mãe, a maneira como ela está criando, né, aquele filho, sendo que você não sabe? E se a criança teve uma crise, né, entrou em crise, porque eles lidam mal com frustração, a gente sabe disso, né? Então, eu Não acho é muito fácil. complicado essas coisas. A gente tem que ter mais amor ao próximo, ajudar, né, mais, porque quando eu vejo isso, eu vejo que a maioria das pessoas no entorno julgam, falam, ai, que mal educado, mimado, é porque é filho único, culpam a mãe por uma coisa que ela não tem culpa, né, a mãe carrega aquele peso, e assim, e não ajudam, né, e assim, não encorajam para procurar um diagnóstico, então é muito difícil, eu acho que a gente tem que passar mesmo essas informações. Muito. E, inclusive, você falou de uma coisa bem interessante. Tabata, ela é autista adulta, ela está aí na live, e ela fez uma live com a doutora Sandra, justamente falando Ai, disso. Os desafios do diagnóstico tardio. Né? E a sua fala se encaixa perfeitamente com a fala dela. é, Porque é complicado. a É Tabata muito é uma complicado. querida, eu inclusive sigo ela aqui nas redes, eu adoro ela. Maravilhosa. E assim, falar em autismo e a gente pensar em meninas, então, né? A gente tem aí esse parâmetro de que o autismo ele é 4 para 1, 4 meninos para uma menina, mas a gente sabe que o autismo em mulheres ele é subdiagnosticado, né? Porque as mulheres elas vão melhor socialmente, elas vão melhor na fala, né? Elas têm menos comportamento restrito. E culturalmente, aquela menina que se isola, né? Ela só é tímida. Você acha que aquilo. Você aceita como normal, né? Ah, ela é menina, ela é mais quietinha mesmo, né? Ao contrário de um menino, que normalmente a gente espera que já seja, né, mais extrovertido, já vá atrás de fazer coisas. Então, assim, é preciso passar informações, é preciso treinar o olhar, né, desses profissionais, dos pediatras, das pessoas que estão na escola, dos psicólogos, né, para a gente Exatamente. poder fazer um diagnóstico diferencial, né, porque só assim a gente vai conseguir mudar a vida dessas pessoas. Facilitar o processo. O Valdir colocou aqui, ó. Dá para afirmar que com o diagnóstico tardio, 50 anos, o indivíduo passa por uma aba de avaliação, agora eu entendi, por uma aba de avaliação inconsciente por estar exposto a um ambiente e exigências da ANP? É uma pergunta. Peraí, eu não entendi bem. Ele quer saber se no diagnóstico tardio do adulto. 50 anos, o indivíduo passa por uma aba de modo inconsciente por estar exposto ao ambiente e exigências NT. Tá, então assim, ó, o autista adulto, né? Então, se ele chega ali com 50 anos e não teve o diagnóstico até então, provavelmente é porque essa pessoa, ela tem um quadro leve, né? Então, ela tem um nível 1, muito provavelmente. Então, funcionalmente, vai muito bem, tem comportamento adaptativo, né? Tem um comportamento social adequado. Mas eu acho que em qualquer fase da vida, esse diagnóstico, ele é importante. Por quê? Sim, Porque isso vai fazer com que a gente entenda alguns comportamentos, respeite aqueles limites, né? E garanta alguns direitos. Então, eu tenho muitos casais no consultório, né, que vão. Às vezes eu já vejo assim o pai ou a mãe que tem alguma característica, eu dou uma perguntada, tem alguém na família que tem? Não, no primeiro momento, mas aí depois eles voltam falando, mas eu sou igual, viu? Eu me identifico. E aí a gente consegue pegar e tentar fazer o diagnóstico. Porque para uma mulher, né? Então eu sou neurotípica, tô casada aqui com uma pessoa que é autista e eu não sei do diagnóstico. Por que que isso influencia? Porque a gente acaba esperando do outro coisas que ele não vai me dar. Por que que ele não vai me dar? Não é porque ele não me ama, né? É porque ele sente e ele manifesta, né, os sentimentos de uma maneira diferente, né? Então a exatamente. gente, em vez de... E aí, às vezes algumas mulheres reclamam, nossa, meu marido odeia ir na minha mãe é super legal com ele. E eu falo, vamos almoçar na minha mãe. E ele fala, não, vai reclamando. E aí a gente chega num diagnóstico, a gente fala,
é porque é sofrido para ele ir num lugar cheio de gente. Ele prefere mesmo ficar em casa, né? Ele não é chato, porque elas chegam assim, às vezes com essa fala. Ele é chato, ele não gosta de piada, né? Porque às vezes não entende, né? Ele não gosta que mexe nas coisas dele. Então, assim, a gente precisa entender, né, como funcionam essas pessoas, para a gente poder respeitar e compreender alguns comportamentos. Então, assim, eu não fico irritado de você mexer nas minhas coisas, né, porque eu sou chata. Eu fico irritado porque aquilo me causa um sofrimento real, né? E aí a gente vai evitar, então, de fazer. Né? Então, assim, acaba melhorando o relacionamento da família como um todo, né? E explicando muitas coisas. Então, em qualquer época da vida, é importante. É que a gente só consegue fazer o diagnóstico nessa pessoa, né, de 50 anos, se ela se empenhar e ajudar a gente nisso. Porque como essa pessoa já deve ter chegado ali com 50 anos, com muitas camuflagens, muitos modelos de comportamento que ela copia, eu vou precisar pegar, resgatar, né, coisas da infância para poder chegar no diagnóstico. Eu costumo dizer, doutora, que o diagnóstico ele é libertador. Te livra de O culpa, te diagnóstico, livra, assim, de muita coisa, né? E, assim, exatamente. você pode ser o que você é. Você não precisa ficar o tempo todo procurando se encaixar. E Lutando aí por ser você, aceito. os autistas leves, eu acho que eles sofrem muito, porque assim, eles se espera deles uma coisa que eles não conseguem, porque Isso, eles são diferentes, então eles ficam o tempo todo tentando se encaixar. E aí, às vezes, vai adolescente no consultório, porque tá com quadro de depressão, ansiedade, né? Ai, tá na adolescência, agora tá deprimido. E aí a gente vai ver e não é aquilo. A criança, né? Aquele adolescente, ele tá dentro do espectro, naquele momento ali, ele tá entendendo que ele é diferente, ele se pergunta por que disso, ele se entende como diferente. Então, o tempo todo você fica procurando se encaixar. E ninguém te respeita, porque fisicamente você tem uma deficiência que é invisível, né? Então, pois é difícil, é aos bem olhos difícil. nus, né? Não dá para identificar, é complicado. E aqui, mãe atípica colocou: receber o diagnóstico do meu filho foi doloroso, mas foi libertador, pois ali eu descobri com o que eu ia estar lidando. Foi com quase 3 anos, praticamente a mesma idade da minha filha. Pri Melim, sua linda, beijo, princesa. Pri é mãe do Pedro Melim. Ele participa do quadro Super Gênios do Caldeirão do Hulk. São Ah, é pessoas assim que verdade. eu admiro demais, sou apaixonada por eles sabem disso. A gente está sempre trocando figurinha. Beijo, Pri! Autismo SP é outra linda, engajada também. O segredo não é se enganar. Acima de tudo, buscar o bem para cada um dos nossos pequenos. Concordo plenamente. Então, assim, a É, gente precisa desmistificar muita coisa. E é. essa sua fala de conscientizar as pessoas a buscar o diagnóstico de forma mais rápida e objetiva é importante demais. Porque a gente fica, eu costumo dizer que é emprenhar pelo ouvido, sabe, doutora? Sabe, as informações vão chegando e você vai dando ouvido à informação, esquece de ouvir a voz do seu coração, porque às vezes o seu coração está gritando que tem alguma coisa ali diferente no seu filho, mas você está aqui, ó, alimentando o que vem de fora. E esquece que está diante dos seus olhos. Você sabe que isso é uma coisa que a gente valoriza muito, né? Porque alguns trabalhos científicos, inclusive, mostram, eu até falei isso numa outra live, mostram exatamente isso. Que essa sensação do pai e da mãe de que alguma coisa não vai bem com a criança, ela tem um valor preditivo positivo importante, né? Quando a gente depois vai ali, a longo prazo, avaliar e entender se essa criança estava dentro de algum atraso de desenvolvimento ou não. Então, os pais conhecem muito bem, né, as crianças. E muitas vezes não é culpa deles. Eles procuraram, eles perguntaram para o pediatra, né, a escola não avisou, né? Eu pego, às vezes, criança que tem 3 anos, né, 3 anos e meio, e eu peço relatório, muitas vezes, da escola para observar esses sinais sociais de interação, né? Ver alimentação, ver estereotipias. E eu recebo relatórios assim, olha, essa criança é super educada, boazinha, interage bem com todo mundo. Aí eu leio com o pai e com a mãe no consultório e falo, mas como?
ele não fala nada. Não tem como a gente não pode aceitar isso como normal, né? Então não é porque aquela criança ela é bozinha, né? Então às vezes você não fala e você é um amor, tudo bem. Não é que você não tem nada. Então assim, fugiu do esperado, a gente tem que procurar avaliação. Pois é. O pessoal está falando muita coisa aqui, ó. Nai Flores. O maior preconceito está muitas vezes dentro da própria família, concorda em gênero, número e grau. É, E assim, isso é muito sério, porque você impede o seu filho de evoluir porque você fica ouvindo que os outros, é a tia, é o irmão, é o amigo, é o vizinho, que fica dizendo para você que não tem nada de errado no seu filho, que é fruto da sua imaginação. Olha que é, loucura. que a mãe tá procurando coisa na criança, né? Eu acho que a mãe Chifre na cabeça. sempre é culpada. E assim, isso é uma coisa tão importante, assim, e tão difícil, porque assim, na nossa rotina ali de consultório, a gente acaba criando vínculo, né, com as famílias, porque são famílias que a gente não vai dar alta, então você vai acompanhando durante anos. E aí, o que que acontece? A gente vê que a maioria desses casais, então muitas dessas mães, principalmente aquelas mães com crianças, né, que têm uma demanda maior, elas acabam ficando muito solitárias, né? Porque assim, ninguém quer ajudar, a tia não chama porque dá trabalho, faz bagunça, não obedece, joga as coisas no chão. Muitas vezes elas são abandonadas pelo marido, porque, Muito. ah, não, quero ter uma família normal, né? Dentro do normal, então eu vou procurar outra esposa, larga essa mãe. Essa mãe não tem com quem deixar essa criança, né? Aí ela não Pois é. pode trabalhar, você não tem onde deixar, você manda pra escola, a escola fala, ah, daqui 2 horas vem buscar. Então, gente, assim, a gente precisa desconstruir isso, fazer diagnóstico precoce, para que essas crianças elas sejam moldadas e reabilitadas no melhor que elas podem ser e fazer parte ali, ter uma qualidade de vida boa, né? Autonomia, conseguir ter habilidades sociais suficientes para você conseguir se relacionar, para você conseguir ter um emprego, né? Então, assim, a gente precisa informar mesmo. Eu acho que é isso que falta. E uma outra coisa é que, assim, a gente, a gente tende a escutar quem fala aquilo que a gente quer ouvir, né? Então você imagina aqui para uma mãe e não passou, por exemplo, no neuropediatra. E aí eu falei, olha, não, tá com atraso importante da fala. Eu quero fazer exame, eu vou mandar para fono, eu vou investigar autismo e tal. Essa criança não tem nenhum exame que está mostrando isso. Eu estou falando isso baseado na minha observação de comportamento e na minha experiência, né? Aí essa mãe passa no pediatra e fala: ah, então eu fui na neuro, ela falou que acha que pode ser autismo. E aí o pediatra fala: não, imagina, até 4 anos, olha, normal, não se preocupe, vamos esperar, depois dos 4 anos. Você Meu procura. Deus. E aí, assim, você vai ouvir, né, aquela pessoa que tá falando aquilo que soa melhor pro seu ouvido, né? Você tem que ter coragem para falar, né, para encarar, né, isso. Então a gente precisa de apoio, né, da família, informação para a escola, informação para o pediatra e acesso à reabilitação precoce. Eu acho importante ouvir várias opiniões, doutora. Sim, Quando nós recebemos o diagnóstico de Clara, nós ficamos meio relutantes, não de aceitar o diagnóstico, mas assim, de bater o martelo, é realmente isso, entende? E aí nós procuramos uma segunda opinião, né? E foi bom, porque a gente tirou a dúvida que a gente tinha dentro de nós. Né? Assim que nós recebemos o diagnóstico, nós começamos a fazer as terapias com ela, começamos a fazer o tratamento que nos foi orientado, mas aí nós buscamos uma outra opinião. É importante, até para você se conscientizar, porque é o seu olhar, você tem duas opiniões de profissionais que você conhece, que você respeita, então vai lhe passar muito mais segurança. É melhor do que você ficar no escuro com aquela dúvida. É muito complicado, porque o autismo, ele é cruel. é. E se você não se posiciona dentro dessa coluna de equilíbrio, fica complicado, né?
Na verdade, assim, eu acho que a família tem que buscar 10 opiniões se precisar. O que a gente não É, pode é aceitar como normal alguns atrasos de desenvolvimento, né? Então, assim, é comum em neurologia e em outras especialidades, onde a gente acaba dando alguns diagnósticos, né? Que a gente sabe que é um CID, que você vai carregar ali pro resto da vida, né? Ainda mais, por exemplo, no transtorno espectro autista, que a gente não tem um exame que prova. Então, você quer mesmo procurar opinião, passar, né, por outro, ver se é isso mesmo. Então, assim, eu acho que a família, né, num primeiro momento, tem que fazer isso mesmo, porque ela precisa aceitar, né, ela precisa compreender, né, e aceitar o diagnóstico para poder fazer uma reabilitação adequada, né, porque senão não exatamente. adianta nada, né. Então, assim, eu acho que a família, assim, enquanto não estiver satisfeita, tem que procurar mesmo. Eu, por exemplo, recebo muitas pessoas que vêm para uma segunda opinião comigo, e eu tenho pacientes que vão para outras opiniões e voltam depois. E não é uma coisa que me deixa chateada, eu sou super segura. Às vezes eu dou, por exemplo, esse diagnóstico e eu até falo para a família quando eu vejo que tá tendo alguns questionamentos, né, a mais, assim. E eu até falo, olha, fica à vontade, procura outra opinião, lê, eu empresto livro, né? Eu falo, vamos ler junto. Eu passo meu celular e falo, ó, me manda aqui mensagem, a gente vai conversando, filma o que é que tá acontecendo em casa, me manda, para ver se eu ajudo, né, eles a aceitarem, né, passar aquela fase de negação, aceitar, respeitar, amar aquela criança, né, do jeito que ela é e não do jeito que a gente idealizou, né, essa criança, para a gente poder conseguir que o entorno respeite e a gente consiga incluir ela de uma maneira satisfatória. Mas a gente tem esses problemas familiares, né, de pais que não aceitam, de famílias que culpam a mãe. Muita gente ainda tem aquele conceito, né? Porque antigamente a gente falava que o autismo, né? Assim, tinham algumas vertentes que se falava que o autismo ele aparecia em mães que não eram afetuosas. Então, você vê que a culpa da mãe, ela vem de anos atrás, né? Então, nossa, a mãe não deu carinho, a criança virou autista, gente. E muita gente, assim, acredita nisso. Aí, e também tem a questão aí ainda da vacina, enfim. Com tanto acesso a informações, a gente ainda tem isso na nossa realidade, no nosso dia a dia, né? Então é Pois preciso falar sobre isso para as pessoas entenderem, aceitarem, né? Não é uma doença, é um modo diferente de sentir e ver a vida. E assim, isso vai facilitar, vai melhorar a relação que você tem com seu filho, né? Vai melhorar tudo. É importante ter um diagnóstico. A gente não pode privar essa criança de uma reabilitação precoce e de um diagnóstico e ela ficar a vida inteira procurando se encaixar em algum lugar, né? E não se encontrar. exatamente. Com certeza. E Tatiana colocou aqui, eu busquei muito, vários profissionais diziam que ela era mimada e etc. Até que consegui o laudo dela com 14 anos de idade. Imagina a correria dessa mãe, né? Com 14 anos que veio o diagnóstico. É complicado, viu? E tem É, médicos, doutora, conheço vários casos de que não laudam a pessoa. Não laudam a então, pessoa. muitas pessoas, né, têm essa questão. Ah, eu não vou laudar, eu não vou rotular a pessoa. Mas, poxa, se a gente não laudar, não é rotular, não é um rótulo. Isso não é uma coisa pejorativa. Na verdade, a gente tá te dando a oportunidade de entender, né, aquela criança, aquela pessoa, né, nos seus comportamentos, nas suas escolhas, né. Então, assim, eu acho que o laudo, ele é importante, porque com o laudo a gente garante alguns direitos, né? Então, por exemplo, eu tenho crianças que se vão no mercado e ficam na fila, entram em crise, porque não conseguem esperar. E às vezes a mãe não tem quem deixar, tem que levar, né? Às vezes a mãe tem que ir comprar alguma coisa, agora que a gente está na época de pandemia, e muitos autistas não usam máscara. Então elas vêm no consultório falando, ai, doutora, me dá aí um papel, eu preciso falar que a autista não está usando máscara. Porque a gente cai naquela questão de que é uma deficiência invisível, né? Então parece que a Pois gente, é. além de tudo, porque assim, autismo leve, de leve não tem nada. Só quem convive Não. com isso sabe os desafios, né? Que são. E aí, além de tudo, olha só, você tá reabilitando essa criança, procurando um diagnóstico, deu um trabalhão, chegou no diagnóstico, aí o que acontece? Você tem que ficar provando para todo mundo o porquê dela ser autista.
Assim, não faz sentido isso, né? Então, Exatamente. assim, é um absurdo. É um absurdo. Então, Muito grande. falta. Gente, ia ser engraçado se não fosse tão triste isso, né? Sim, Mas, porque não tem. E assim, e a gente às vezes entra, né, em algum grupo ali de autismo e às vezes a gente vê bate-boca, até entre as mães. Ah, mas você tá reclamando do quê? Meu filho é autista nível 3, o seu é nível 1. Né? Gente, mas cada um tem seus desafios, né? Então exatamente. todos vão exigir, né? E a gente não pode comparar, a gente tem que pensar ali, né, naquela criança, se solidarizar, ajudar da maneira que a gente pode, né? Porque as coisas estão muito difíceis hoje em dia. Demais, demais. E autismo, esse P está pedindo para você falar um pouquinho do sono, o sono do autista. Mas você fala no sentido de quê? De melhorar a qualidade do sono, SP? Explica aí o que é que você quer saber do sono. A hora é agora. Grupo Autismo Santa Amaro, sejam todos bem-vindos. Valdir perguntou: existe muito sofrimento no autismo leve, mesmo tendo alto funcionamento? Com certeza. A minha filha é Sim. autismo leve e assim, essa nomenclatura para mim ela não serve de nada. Porque os Uhum. desafios são assim terríveis. As birras, as crises sensoriais, os metindaus da vida. A gente sabe como é. Né? Eu estou com o corpo todo marcado, doutora. Olha, Então, a seletividade alimentar, né? As desbiose, estereotipias, tem várias né? coisas. Ela fala da Então, dificuldade de dormir. Para você falar um pouco da dificuldade do sono, no caso, para dormir. a gente sabe, então, que a grande parte, né, dessas pessoas que estão dentro do espectro são pessoas que têm uma qualidade de sono ruim. Então, até as crianças ali que são bebezinhas, muitas vezes procuram um primeiro contato com o neurologista porque a criança não dorme, né? Então, isso está relacionado, né, à questão do espectro, mas a gente consegue melhorar isso. Então, não é uma coisa que a gente também tenha que aceitar. Você consegue melhorar através de técnicas de higiene de sono e as pessoas que têm transtorno de espectro autista, elas respondem muito bem ao uso da melatonina, mesmo em dose baixa, né? Então, assim, quando precisa, a gente lança a mão desses medicamentos para melhorar a qualidade de sono e essa pessoa ter um dia menos irritado, né? Porque isso também vai Certo. influenciar. Sim, ela colocou aqui, atraso no desenvolvimento e, consequência disso, muita irritabilidade quando acorda. Com certeza, se não dormiu bem, né? Se a hora do repouso não aconteceu. Então, essa irritabilidade é consequência dessa falta de descanso mental, físico e tal. Que live maravilhosa! Nós já temos 51 minutos, eu não acredito. Que Passou bom! muito rápido. Muito rápido, muito intensa, muita informação bacana. Eu gostaria de te agradecer desde já, porque assim, o espaço é seu. Quando você quiser vir para cá, pode vir, a casa é sua. Está aberta desde já, porque aqui é o doutor Isabela. Ah, oi Então, pra a gente Isabela. precisa. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. A gente precisa de pessoas assim como você, esclarecidas, simpáticas, passa a informação com muita tranquilidade, muita naturalidade e faz ser entendida. É muito importante a gente ser entendido, ser compreendido, passar a mensagem de forma clara e objetiva. Né? O pessoal gostou, está mandando um monte de coração. Obrigada. Maravilha, Obrigada. obrigada, Dish, obrigada. Os créditos são todos dela, a noite é dela. Né? Muito obrigada, de verdade, doutora. Doutora Mirella, sou sua fã, e quem não é? Então, doutora, assim, a sua fala hoje foi muito, muito, muito importante, muito rica, porque traz, acho que é o nicho principal, a questão da aceitação, a questão do diagnóstico, a questão da família, né? A família se conscientizar de que tem um autista na família, de que aquilo tudo tem que ser reprogramado, que a criança precisa de uma orientação e que a família precisa aceitar isso, precisa levar a sério, porque autismo é coisa séria, não é brincadeira, você está lidando com emoções, com organização, não é isso? Com o cognitivo de uma pessoa. E a É. gente precisa ter muita, muita sensibilidade para fazer isso acontecer, para que essa construção seja bonita, seja leve e seja séria, para não refletir depois. E aqui ela coloca E a competência gente, em palavras, juntamente com sensibilidade
tudo que todos precisamos. Com certeza, disse tudo. Pode falar, doutora. Na verdade, assim, a gente precisa entender para poder respeitar e incluir essas pessoas, né? Porque, infelizmente, a inclusão ela ainda precisa melhorar muita coisa na prática, né? A gente tem Nossa, que aprender a nossa forma de se comunicar com essas crianças. Então, a gente não pode infantilizar essa pessoa porque ela está dentro do espectro. A gente não pode achar que ela não está compreendendo ou não está escutando o que a gente está falando porque ela está ali no mundinho dela, mas eles estão entendendo, eles estão prestando atenção, né? E a gente também exatamente. não pode deixar essa criança não desenvolver autonomia. Então, às vezes a gente fica tão preocupado, né, com questão de motricidade, coordenação motora fina, que a criança vai abrir um pote e você já vai lá, deixa que eu faço isso pra você, você não consegue. E eles são literais. E aí você fala isso pra criança, a criança, eu não consigo, então eu não vou conseguir mesmo. Né? Então, assim, existem muitas coisas, e até que coisas que no dia a dia, que a gente tá no nosso dia a dia, a gente não faz por mal, mas que a gente vai interferir, né, nessa criança em questão de autoestima, segurança, né, desenvolvimento de habilidades e todo o resto, né? Então, são coisas sutis, mas que faz toda a diferença. Eu sempre digo que é para empoderar. Eu aqui, a minha missão aqui na vida é funcionalizar Maria Clara. Funcionalizar Maria Clara, dar autonomia e independência para ela, porque eu estou aqui hoje. Hoje ela é criança, Exato. mas amanhã ela vai ser um adulto, um adolescente, e ela precisa ter essa liberdade para ela conseguir se virar na vida, fazer as coisas sozinha, né? Com independência, com clareza. Isso só vai E acontecer que se seja eu respeitada, funcionalizar. sendo ela mesma, né? E que seja ela Exatamente, mesma, né? Que ela não precise usar exatamente. máscaras sociais para ser aceita, Exatamente. né? Acho Eu que sou autista, ela chegou aqui. Sou autista, tenho as minhas limitações, mas eu consigo fazer da minha vida normal. Eu consigo chegar na cozinha, fazer coisas para mim, tomar meu banho sozinha, abrir a porta da minha casa, sabe? Ir para minha faculdade. Eu preciso exatamente. funcionalizar ela, né? E eu acho que esse discurso de colocar as pessoas dentro de uma redoma de vida só prejudica, só atrapalha, só impede a pessoa de evoluir. Doutora, eu preciso fazer outras lives contigo. Ai, passou muito rápido, Agora é né? muito pouco, doutora. Viu? Nós só temos 4 minutos. Eu gostaria de agradecer a você pela sua brilhante fala, importante, pertinente, necessária. Gostaria de agradecer a vida de cada um de vocês que vieram aqui hoje à noite prestigiar a doutora Mirella, que é muito simpática, tem um olhar assim, muito bonito, é muito delicada, muito forte, precisa também na sua fala. Doutora, gratidão. Obrigada. Muito Eu, obrigada de verdade. Faça suas considerações finais, minha querida. Eu agradeço muito o convite. Eu fico muito feliz em poder ajudar de alguma forma, né? E para mim, assim, se essas informações chegarem aos ouvidos de uma pessoa e se essa uma pessoa procurar, né, uma avaliação no momento mais precoce, isso para mim já vai ter valido a pena. Então, lutem, vão atrás, não aceitem qualquer opinião, não aceitem as limitações. A gente precisa aceitar um diagnóstico para poder se respeitar e respeitar quem tá do lado. E exigir o respeito. Porque só assim a gente vai ser feliz de verdade. Ninguém é feliz usando máscara o tempo todo, né? Então eu tô aqui, eu tô disponível para quem quiser tirar dúvidas. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Obrigada a você, real, assim, te amei real. Obrigada, de verdade. Obrigada pela sua simpatia, obrigada por esse momento tão rico. A live vai ficar salva, vocês podem ver várias vezes. Você pode revisitar esse momento várias vezes, porque foi muito especial para mim também. Deus te abençoe. Quero fazer mais lives contigo, real. Vou marcar. Gente, boa noite. Tenha um final de semana maravilhoso. Né? Nos encontramos numa próxima live. Eu espero que a doutora aceite fazer outra live comigo, porque eu Com estou certeza. encantada. Já Deus te aceitei. abençoe. Gratidão, minha querida. Amém. Gente, grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau.